eu quero dar para vocês alguns dados. Antes de nós falarmos ali sobre o que é ficção, o que é fato na ideação suicida, eu quero dar algumas estatísticas para vocês, tá bom? Então aqui, ó, medo, angústia, desespero, solidão. O que leva uma pessoa a desistir de tudo? Quais fatores influenciaram? Teria dado tempo se a família soubesse da intenção de quem pôs um fim ao próprio sofrimento? Essas são algumas das questões sobre suicídio que, na maioria das vezes, ficam sem resposta. Será que dava para fazer alguma coisa? Será que dava tempo? Será que a gente sabia? Será que não sabia? Será que alguém sabia? Será que essa pessoa falou? Então tem muitas dessas questões. As pessoas ficam realmente tem várias questões. Aí as pessoas se questionam sobre muita coisa. Poxa, será que se um amigo, né? Será que se levasse uma oração mais forte, né? Se fizesse uma campanha, será que se alguém soubesse, alguém fosse lá, botasse a mão na cabeça da pessoa? Será que isso, aquilo? Então, são muitas perguntas que permeiam, né? São muitas coisas, né? Por quê? O que eu poderia ter feito? Alguém poderia ter feito alguma coisa? Então, são algumas questões aqui que algumas ficam sem resposta. O último relatório da Organização Mundial de Saúde, realizado em abril de 2016, quer dizer, já estamos um pouquinho desatualizados, apontam que mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. O suicídio está entre as 10 causas de morte mais frequentes no mundo. E principalmente entre os jovens de 15 a 29 anos. O que acontece isso aqui? Primeiro, por mais que eles tenham esse número aqui, que já deve estar, né, a organização já deve ter atualizado alguma coisa. Então, gente, por mais que tenha esses dados, ainda não são dados reais. Entendeu? Ainda não são dados reais. Porque existe pessoas que elas vão... Lembram da semana passada sobre sublimar, recalcar e coisa e tal? Então tem gente que às vezes ela não aceita ter ideação suicida. Então ela vai para a pulsão de morte. A pulsão de morte leva as pessoas, não todas, mas a pulsão de morte às vezes leva a pessoa a ir para esportes muito radicais, a colocar a própria vida em risco. Alguns são viciados em adrenalina, eles precisam fazer isso porque eles são viciados em adrenalina. Se não tiver, eles realmente não dão conta, eles precisam acelerar. E alguns vão para esse esporte porque o quê? Se eu morrer, isso está no consciente? Não, está lá no inconsciente. Então são dados que a gente não tem. E se essas pessoas que foram lá, que correram, que foram de moto, que foram não sei quanto, né, que pularam de onde não devia de pular, que nadaram onde estava escrito lá que não pode nadar aqui, né? Então tudo isso. Então assim, não tem dados assim específico mesmo. Fora aquilo que realmente não é relatado, em que a família prefere esconder, né? Que, né, não é relatado. Nós não temos relato assim factual, o número é exato. Então, quando a gente vê esse número aqui, isso é muito maior. Vocês acharam muita coisa? A cada 40 segundos alguém tira a própria vida? Então, você imagina que é mais. Tá? É mais que isso. Tá bom? E outra coisa que eles colocaram aqui, que é, né, os de jovens de 15 a 29 anos, nesses 2 últimos anos também, isso mudou. Então, o suicídio também entre adolescentes, pré-adolescentes e crianças também aumentou. Tá? Então, aumentou bastante. Além disso, 75% dos suicídios em todo o mundo ocorrem em regiões de baixa renda. Uma coisa que eu estava conversando era que, vamos entender uma coisa, baixa renda. País que vive abaixo da linha da miséria, você vai ver morrer de fome, sequinho,
lá e a gente vai ter um índice de suicídio baixo, quase não relatado. Então, ó, vamos separar isso aqui, porque é nessas regiões, né, que é baixo. Não é as regiões onde é abaixo da linha da miséria. Deu para entender, gente? É onde lá, isso aí. É baixa renda, tá? Baixa renda, abaixo da linha da miséria não. E as formas mais comuns de tirar a própria vida é através de ingestão de medicamentos, pesticidas, de uso rural, enforcamentos e armas de fogo, né? É essa última mais comum em homens. Homens têm essa tendência de ser mais radical, né? Tiro, pá, né? Infelizmente tivemos um ocorrido, né, alguns anos atrás aqui, o cara botou a cabeça ali no trem. Então os homens eles são mais radicais. Então, se o índice de suicídio com arma de fogo entre homens é maior, não significa que com mulheres não ocorre. Alguns estudos associam o suicídio a distúrbios mentais, transtornos de personalidade, isolamento e depressão. Doenças relacionadas a 30% dos casos de morte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A esquizofrenia também é responsável por 14%, e a ingestão de álcool tende a ser um fator agravante, sendo associado em 18% nos números de morte. Indivíduos com distúrbio mental grave, como depressão, abuso de álcool, drogas, esquizofrenias, transtorno bipolar, alguns com transtorno border muito elevado, tá? Devem receber especial atenção dos seus familiares. Quer dizer, pessoas que já têm alguns desses transtornos, ou é bipolar, ou é esquizofrênico, já tem depressão, precisam ser acompanhados mais de perto pelos familiares. Paciente com quadro depressivo mais grave com ideação suicida deve ser cuidadosamente acompanhado e, se necessário, encaminhados a um serviço especializado a fim de prevenir a tentativa de suicídio, afirma Luiz Salles, médico analista da Evidências. Canter e Alter, né? Além disso, muitos suicídios são realizados por impulsos. Então, também é uma coisa que a gente precisa pontuar. Tem aquela ideação suicida, onde a pessoa vai planejando como que vai fazer, o que vai fazer, e tem aqueles que acontecem no impulso. Infelizmente, tivemos um caso e que, assim, eu tive contato direto, né, por causa do WhatsApp, com pessoas que conheciam. Então, era uma mulher que trabalhava no ministério com mulheres e coisa e tal, e por causa de divergências bobas, mas eu vou dizer que, né, ela já devia estar vivendo algum esgotamento, alguma cobrança. Então, naquilo dali, de estar lidando com as mulheres e na discussão de que o sapato, cor de roupa, isso tudo, aquilo foi elevando o nível de estresse. E na hora da reunião, ela falou que, né, ela se exaltou, ela se aborreceu, né? Se aborreceu ali e falou. No que ela falou, o pessoal falou que ela estava endemoniada. Né? O pessoal está perturbando. Imagine aqui, eu quero azul. Não, vamos fazer vermelho. Não esse sapato, não essa coisa. E de repente a pessoa, gente, vamos parar com essa discussão, não é isso, não é relevante. Eu sei que ela ali, no momento, se alterou. E no que ela se alterou, falaram que ela estava endemoniada. No dia seguinte, né, ela ficou com aquilo e o pessoal foi lá reclamar com o marido dela, que era o esposo da igreja, que a mulher estava endemoniada, não devia falar daquela maneira. Quando ele chegou, ela estava fazendo comida, ou estava uma coisa assim, direitinho não dá. Assim, a pessoa que era amiga dela e que ela estava falando que já estava muito esgotada foi de quem ouviu o áudio. Então, ela falou que o que aconteceu mais ou menos foi isso, que ela, naquele momento ali, ela
No dia seguinte, o marido veio e falou assim: você não devia ter brigado, você devia ter ficado quieta. Ela, né, alguns dizem que ela se matou na hora, pegou e se degolou na frente dele, e alguns dizem que ela foi para o banheiro, mas o fato é, ela no momento se degolou. Pegou a faca em que ela estava cortando a carne para fazer a comida e se degolou. Então vamos ver se talvez ela não tivesse quadro de ideação suicida, mas fez no impulso. Então, viu como é diferente? Porque eu, por um estresse, por uma demanda, por uma cobrança, por uma coisa, poxa, fulano se matou e de repente, assim, tem esses casos que acontecem ao impulso. E tem as ideações suicidas, sim. Né? E todos eles a gente, né, precisa prestar atenção. Se a pessoa está muito sob estresse, gente, está muito sobrecarregada, entendeu? Está com uma coisa lá que não está dando conta, ninguém tem que ser super, né? Tem que pedir stop, né? Descansar, retirada estratégica, né? Para poder eu rever aquilo dali. Então, deu para entender isso aí? Infelizmente, com um caso desse muito triste. Tá? Voltamos aqui. E alguns fatores, né? Que eles falam, que é isso que eu estava falando, que pode vir agravando, né? Além disso, muitos suicídios não realizados por impulso em pessoas que se encontram em grandes colapsos, em crise financeira, amorosa, né, doenças, situações de perda, situação de violência, discriminação racial e sexual, também desperta o comportamento suicida. Para alguns especialistas, existem indícios que podem indicar vulnerabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria das pessoas que cometem o suicídio, em algum momento, expôs o pensamento sobre o ato. É errado afirmar que eles querem mesmo morrer, sendo comum o arrependimento logo após a tentativa. Boa parte de pessoas com intenção suicida expressam os seus pensamentos por meio de palavras que remetem a sentimento de culpa, desesperança, baixa autoestima e problemas morais. Então, o que acontece? Em algum momento, tem esse caso, infelizmente, que é do impulso, em que a pessoa estava vivendo sobre muito estresse, cobrança, que ela não estava dando conta, e ela vai ter o impulso e vai fazer na hora, mas a maioria, em algum momento a pessoa deu alguma pista que ela não estava bem, né? Ela falou alguma coisa assim, fica falando, para mim, sabe? Para mim já deu, nem sei por que eu nasci, né? Quero sumir, queria deixar de existir. Algumas pessoas, por causa de um superego muito repressor, ela não vai falar isso, eu queria me matar. Mas ela vai dar sinais, né? Eu queria acabar com esse sofrimento, eu queria sumir, queria deixar de existir, sabe? Então, em algum momento, aqui pelos dados, em algum momento, as pessoas deram algum indício, sim. Uma coisa muito importante é que o quê? Eu tenho lá a ideação. Eu começo a viver com aquilo dali, pensando. Então, tem pessoas que vai pensar, vai lutar de alguma maneira, por alguma questão ela vai lutar, não, eu tenho que lutar contra isso. Mas existe uma linha que não é para ser rompida, que é a primeira tentativa. Quando a pessoa fala assim, mas quis se matar nada, fez só um arranhãozinho no braço. Quis se matar nada, se ela quisesse se matar, ela tinha tomado a caixa inteira de remédio. Tomou 3, não quis se matar nada. O fato é, uma linha foi passada que não era para ser passada, que não era para ser cruzada.
Porque daí as tentativas vão ficando mais radicais. Entendeu? Então, quando a gente ultrapassa essa linha que não era para ser ultrapassado, que vai dar uma ideação de um sentimento, e daí eu passo aquilo dali a fazer uma tentativa, assim, gente, já é para você realmente comunicar alguém. Comunicar alguém de relevância, né? Comunicar alguém realmente que vai lá, olha assim, olha, né? Eu me cortei, eu tomei, né? Eu já ouvi coisas assim. Eu queria só dormir, queria só descansar, né? Só que psicanalista é isso, né? É você saber, né? É ler, é ouvir o que não é dito, né? É ouvir o que não é dito. Então, vamos lá, prevenção. O que pode ser o fim para muitos, no entanto, pode ser evitado com o apoio e atenção de quem está próximo. Para a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Com base nos crescentes números, programas de prevenção ao suicídio foram criados em todo o mundo através da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, a IASP. No Brasil, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, realizam durante todo o mês o Setembro Amarelo, com atividade em vários estados que estimula a divulgação sobre a causa. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. Estima-se que 10 a 20 milhões de pessoas tentarão se suicidar nos próximos anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, com base nisso, a organização criou o Plano de Ação de Saúde Mental, com a meta em reduzir a 10% a taxa de suicídio até 2020. O Ministério da Saúde também, isso aqui é uma cartilha, né, que é com diretrizes, né, nacionais de prevenção, que é um manual para quem trabalha na área da saúde, tá, gente? Mas se você quiser entrar lá e botar o nome disso aqui, você vai ter acesso à apostila. A prevenção ao suicídio passa a ser, desde o tratamento médico adequado ao problema apresentado pelo indivíduo, até o tratamento farmacológico, acompanhamento psicoterápico. Contudo, o suporte social e familiar são fundamentais para a recuperação da pessoa que precisa da ajuda. Tá bom? Isso aqui eu tive que ler porque eu não queria perder os dados, para me guardar tudo de cabeça, às vezes a gente esquece assim. Então, olha bem, a cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados. É muita coisa, né? Poderia ser evitado. E é isso daí. Preciso de ajuda? Precisa sim. E o que coloca ali, nós precisamos entender, e todo mundo precisa passar isso para frente, é que o suicídio já é um problema da ordem da saúde pública, sim. Então, trata-se como doença, sim, ideação suicida. Mas, às vezes, assim, não vem só por causa da ideação suicida, né? Às vezes porque tem outros fatores lá. Então nós temos que ver uma série de coisas, né? Desde de transtornos de ansiedade, desde depressão, né? Ou se tem, às vezes tem problemas, né? Transtorno bipolar do humor. Então tudo isso precisa ser pesquisado. Então não é assim, aconteceu, eu vou ignorar. Não, eu vou pesquisar. E se eu precisar dos fármacos, nós vamos lançar mão dos fármacos. Tem gente que tem todo um preconceito, não vou ficar dependendo de remédio. Então você vai ficar o quê? Dentro de um quarto? Isolado? Né? E tem gente que vai precisar usar os remédios para sempre. E tem gente que, conforme ela vai aprendendo
a lidar com aquilo, vai fazendo exercício, vai fazendo a terapia, depois ela vai sair dos fármacos. Silvana, e se eu não sair dos fármacos? Tem tanta gente diabética que vive aí, precisa do fármaco. Gente de pressão alta, problemas de coração, precisa do fármaco. Não é isso? Se eu precisar, se eu tiver um transtorno bipolar, se eu tiver lá, né, outro nível, lá, algum outro transtorno, alguma coisa lá, né, se eu tiver transtorno misto de ansiedade e depressão, né, se for severo, vou precisar, porque tem graus, né? Tem graus disso aí. Então eu vou precisar e eu vou aprender a lidar com os remédios disso aqui, de uma maneira. Agora, gente, por favor, não lança mão só de uma coisa. Então, assim, a todo momento eu vou precisar lançar mão dos fármacos e eu vou precisar também da terapia. Então, hoje, assim, o nosso desejo é que esse trabalho aqui cresça, é para que pessoas venham ter esse momento que a gente passou aqui, quem não estava aqui, de relaxamento, né, de tudo, e o momento em que a pessoa vai estar em contato, porque quando eu aprendo sobre o que está acontecendo comigo, eu começo a aprender a lidar. Se eu não sei, né, como que eu vou cuidar? Como que eu vou lidar? Né? Eu acho muito ruim quando a gente chega, aliás, gente, depois a gente vai estar vendo até essas coisas as leis, porque é lei você saber o que você tem, o que você está tomando e o que vai acontecer com você. Então, isso é uma lei, tá? Que existe e é pra gente. Então, assim, eu preciso saber. Se eu vou ao médico, eu preciso saber o que eu tenho, a não ser que aquele indivíduo não dê conta. Se o médico souber que aquele indivíduo não dá conta, vai chamar a família, mas mesmo assim é delicado, porque a lei diz, né, que se ele tiver em sua consciência, ele vai precisar falar, tá bom? Então, e eu acho, né, um método muito, né, mais eficaz, né? Eu acho isso muito bom. Quando eu aprendo sobre o que está acontecendo comigo e quais armas que eu tenho para lutar com aquilo dali. Porque às vezes a gente está lutando com armas erradas. A gente está lutando com pessoas erradas, a gente está lutando de maneira errada. Entendeu? Então, quando eu entendo, eu vou no foco. Por isso que eu achei esse trabalho aqui importante, e acho importante, porque aqui a gente dá as informações e ensina sobre o que está acontecendo. É para isso, para você ser educado realmente e aprender do que está acontecendo. O que é ficção e o que é fato? Então, lá, ficção. Quer dizer, ficção é o que, gente? Aquilo que não é verdade. Então, tá lá. Pessoas que ficam ameaçando o suicídio não se matam. Mentira. É o que nós falamos. As pessoas, a maioria, em algum momento, elas deram algum sinal, sim. Então, quando as pessoas falam assim, fica falando que vai se matar ou fica fazendo isso, é porque não vai se matar nada. Quem quer se mata logo. Nós entendemos que tem o impulso e tem as ideações, tá bom? Então, quando você ouvir isso, fala para a pessoa, não faz isso, né? Não faz isso, tá bom? Isso não ajuda, lá, tá o fato, a maioria das pessoas, né, que se mata, deram aviso de sua intenção, sim. Outra ficção. Lá, quem quer se mata mesmo, né? A maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes, tá? Então, elas ficam assim, quem quer se mata mesmo. Até porque nós vamos entender que, na maioria dos casos, a pessoa quer dar fim ao sofrimento. Ela não dá conta de viver com uma demanda, com um sofrimento, e ela quer dar fim, na maioria, quase 99% dos casos de suicídio, a pessoa quer viver. Ela tem sede de vida. Ela só não aguenta mais a demanda. Ou ela está lá com um problema realmente de depressão, onde baixou, né, lá os hormônios, né,
As químicas lá, por alguma coisa também, que é isso, gente, a gente precisa ver. Mulheres, vai lá ver os hormônios, tem que ver os hormônios. Tem que fazer exame de tireoide. Tem que ver se está fazendo diabetes, porque tem algumas pessoas que estão fazendo uma depressão orgânica, entendeu? Porque esses hormônios foram abaixando e ela começa a ficar coisa e fala assim, estou com depressão. Vai ver, às vezes está com hipotiroidismo. No meu caso, eu tenho hipotiroidismo, tá, gente? Ou está com hipertiroidismo, porque não quer dizer que a pessoa tem hipertiroidismo, porque no hipertiroidismo a tireoide começou a produzir um hormônio demais, então as pessoas emagrecem, ela queimam muito, mas também ela não fica bem, porque não está bem, ela vai vendo, vocês vão vendo que elas vão desfinhando. Então, assim, essa produção excessiva, e no meu caso, e o caso do hipotiroidismo, a tireoide parou de produzir esses hormônios de bem-estar. Então, eu uso esses hormônios sintéticos. E que o sintético não é como o natural, né, gente? Só que aí a gente vai forçando o nosso organismo a produzir essas químicas, né, que vão trazer alegria e prazer, né? Dopamina, serotonina, né? Noradrenalina. Que eu vou fazendo como? Exercício, comendo direito, mas eu preciso fazer também essa coisa de estar vendo a minha saúde também, tá, gente? Então vamos lá. Suicídios ocorrem sem avisos. Mentira. Suicídios frequentemente dão empatia, né? Ampla indicação de sua intenção. Ali, ó. Suicidas frequentemente dão ampla, quer dizer, estão sempre mostrando ali, estão sempre com alguma fala que eles estão com a sua intenção. Vamos lá. Melhorar após a crise significa que o risco do suicídio acabou. Mentira. Porque o que eu falei da linha? Piorou. Se a pessoa saiu de uma tentativa, ela tem que ficar no mínimo, uns 15 dias sob observação contínua, no mínimo, de 24 horas, no mínimo. Isso fazendo medicação. Medicação para quê? Para baixar o estresse, para poder se acalmar. Então, assim, já tentou, agora ela está bem. Não. É que a linha que não era para ser ultrapassada, foi ultrapassada. Então, se ela tentou aquilo dali e não deu certo, ela pode tentar algo mais radical. Então, isso é mentira, tá, gente? Agora, já tentou, viu que não dá, que não consegue fazer, não vai fazer mais. Mentira. Olha lá, muitos suicídios ocorreram num período de melhora, quando a pessoa tem a energia e a vontade de transformar pensamentos desesperados em ação autodestrutiva. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Mentira. Não, desculpa. Verdade, mas a maioria pode se prevenir. Uma vez suicida, sempre suicida. Não. Tá? Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes em algumas pessoas. Eles podem nunca mais retornar. Então, assim, se eu tive ali, tem algumas pessoas que teve lá algum momento na vida, e depois eu tive contato com várias pessoas de projetos. Assim, eu tive um contato com uma amada que, né, eu não guardei o nome dela, mas foi uma época que eu estava fazendo um SOS, uma pessoa que tentou o suicídio. Nós estávamos acompanhando essa pessoa e eu conheci esse grupo que faz trabalhos para poder ir em hospital, que vai para poder ajudar. E uma dessas mulheres, ela, né, por causa de uma separação muito drástica, coisa e tal, e o que ela decidiu? Ela falou assim: vou me matar e matar meu filho, que aí acabou, meu filho não ficou sofrendo, acabou tudo, né? E graças a Deus não deu cabo, não conseguiu. E depois ela foi trabalhar com ajuda, fazer esses hospitais, os trabalhos nos hospitais,
e ajudar as outras pessoas. E assim, nunca mais, né? Ali, pelo menos até onde eu tive contato com ela, ela falou assim: hoje eu quero viver para poder ajudar as pessoas. Então, tá vendo? Então, quem passou, e olha só, pensou, né? Acontece, quero me matar, e os filhos também, para poder não ficar sofrendo. Tá, vamos lá. Aí embaixo é o quê? Como ajudar a pessoa com risco de suicídio? Primeiro passo é achar um lugar adequado, onde uma conversa tranquila pode ser mantida com privacidade razoável. O próximo passo é reservar o tempo necessário. Pessoas com ideação suicida usualmente necessitam de mais tempo para deixarem de se achar um fardo. E precisam estar preparadas mentalmente para lhes dar atenção. O que acontece? Eles têm essa coisa de fugir. Estou sendo chato. Eu estou sendo um fardo para minha família, eu estou sendo coisa e tal. Então, assim, não adianta se a pessoa vir conversar com você e ela está com uma ideação suicida, está lá, e você ficar assim: eu tenho que sair agora, eu tenho que ir para o salão, fazer coisa. Não. Se eu vou me dispor para estar ouvindo um amigo, eu tenho que me dispor para estar ouvindo um amigo. Entendeu? Então, assim, muitas vezes vai pessoal para a festa, porque agora eu tenho que ficar com alguém, né? Eu vou ter que ficar com alguém. Vai para a festa, dá um abraço, né? Dá um abraço lá, eu disse que eu mandei um alô, mas agora eu vou ficar com alguém. Já passei noites com pessoas na beirada da cama, eu sentada ali tomando conta, conversando, e deixa lá. A galera vai cuidar da casa, a galera vai cuidar das outras coisas, sabe? Porque é muito ruim. Porque já teve momentos assim, de muito desespero meu, e eu ligar para alguém e falar assim: você está em casa? Coisa que é difícil eu fazer. Você está em casa? Preciso conversar. Estou saindo agora, vou para o shopping passear. Vou para a festa de não sei o quê. Sabe? E quanto mais aquilo assim, você tem um amigo que não tem costume de fazer isso. Aí ele se achou, né? Achou que você era confiável para poder se abrir ou bater um papo. Aí você não dá atenção adequada. Entendeu? Então, nós precisamos, se eu vou me disponibilizar para realmente abraçar essa ideia, abraçar essa campanha, eu tenho que entender isso. Sabe? E hoje tinha faxina, unha. Tá, gente, unha vai ficar aqui no lugar. Nós precisamos entender o que é mais importante, vidas ou coisas. Entendeu? Vidas ou coisas. O que é mais importante? Então, né, o shopping vai ficar no outro lugar, outras festas virão, sabe? Mas está ali. Então a gente não pode ter essa conversa com uma pessoa assim. Nossa, agora não, sentar, vamos sim. Liga para alguém, tem algum compromisso, desmarca. A não ser que se for caso de médico, alguma coisa, né? Mas sabe o que eu já fiz? Agora eu estou ocupado. Vamos no médico? Vamos embora comigo pro médico. Já levei para um montão de lugar. Mas não largar a pessoa: olha só, agora eu vou para não sei para onde, você vem comigo. Vou pregar em algum lugar, vão comigo, né? Não, agora tinha que fazer isso aqui, vem comigo. E naquele interino ali, eu estou conversando e estou perto da pessoa, quando eu não podia desmarcar alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu preciso saber disso. A gente precisa entender isso, que para essas pessoas, eu preciso ter essa calma, eu preciso, se eu estou disposto a botar o meu telefone como SOS e falar assim: o meu telefone está lá de SOS. A hora que o pensamento vier que você estiver mal, liga para mim. Então você vai estar disposto a ouvir, conversar, deixar. Se você vê que a pessoa está muito, muito mal, fala: eu vou para aí, eu vou pedir alguém mais próximo para poder estar socorrendo, vem para cá. Mas é essa disponibilidade de alma que a gente precisa ter. Tá bom, gente? Onde nós paramos? O próximo passo é reservar o tempo necessário, né? Já falei, né? A tarefa mais importante é ouvi-las afetivamente. Foi o que eu falei, né? Que é isso daí. Então, os sentimentos.
O que acontece? O que a pessoa está sentindo? O que a pessoa está sentindo? Tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança, autodesvalorização. E quando a pessoa está com esses pensamentos, com esses sentimentos, o que ela pensa? Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. E aí embaixo nós temos o quê? O objetivo é preencher a lacuna criada pela desconfiança, desespero e perda de esperança, e dar à pessoa, né, a esperança de que as coisas podem mudar para melhor, né? Como se comunicar, gente, isso é muito importante. Vamos lá, vou ser rápida, tá? Como se comunicar? Ouvir? Vamos lá, repetir? Ouvir atentamente e ficar calmo, não vai se desesperar. Eu quero, meu Deus, não, por quê? Não. Ouve atentamente e fica calmo. Entender os sentimentos da pessoa, isso se chama empatia. Empatia é aquilo assim que eu consigo, assim, a gente fala assim, a empatia não é aquele grau, eu vou sentir a dor do outro, porque a dor do outro é do outro. Entendeu? Então eu posso estar sofrendo muito porque eu não tenho o sapatinho que eu queria, tá? E o outro não está sofrendo tanto porque teve lá a perda de todas as fortunas do mundo, entendeu? Mas é a dor do outro que precisa ser respeitada. Então eu preciso ter empatia. Eu preciso saber que aquilo é uma dor real para ele. Mas só por causa disso, eu passei por isso, aquilo assado. Você tem uma estrutura, você sabe lidar com uma coisa, com uma demanda, e os outros não vão saber. Nós precisamos aprender a respeitar a estrutura emocional de cada pessoa. Isso é empatia, eu respeito o outro. Tá bom? Dar mensagem não verbais de aceitação e respeito. Expressar respeito pela opinião e valores da pessoa. Conversar honestamente e com autenticidade. Mostrar sua preocupação, cuidado e afeição. Focalizar nos sentimentos da pessoa. Como não se comunicar? Interromper muito frequentemente. Ficar chocado. Meu Deus, você, pastora, fulana, Lúcia, nunca pensei, tão alegre. Meu Deus. Não pode, tá, gente? Né? Dizer que você está ocupado, por favor, em nome de Jesus, pelo amor do Cristo, pelo amor, né, do que você mais ama, não faça isso. Tratar o paciente de maneira que o coloque numa posição de inferioridade, não faça isso. Fazer comentários invasivos e poucos claros. Fazer perguntas indiscretas. Então tá ali uma abordagem calma, aberta de aceitação e não julgamento. É fundamental para facilitar a comunicação. E ali, gente, tá o número, tá o site do CVV e o número do CVV. Pessoal, muito bom, pode ligar. Pode ligar. Fala, eu tenho esses e esses pensamentos. Eles vão conversar com você, alguém vai te atender. Você espera só um pouquinho, que às vezes a fila é longa, tá bom? Então, eles conversam, conversei com o pessoal, isso é muito bom, tá? Então pode ligar, que é show de bola, tá bom? E também eles têm um trabalho também que eles aceitam voluntários para poder ficar lá. Então eles treinam a pessoa como receber, né? Depois eu vou ver como que é isso aí para quem quiser estar trabalhando e ajudando, mas para aqueles que precisam estar ali. Então, gente, aquelas lacunas ali do que a gente não pode fazer, por exemplo, a pessoa está falando, escute, deixa ela falar. A pessoa mal começou a falar, eu quero morrer, tá maluca, os teus filhos, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Deixa a pessoa falar, deixa ela falar, deixa falar. Outra coisa muito séria que eu quero deixar aqui para vocês, muito séria mesmo. Por exemplo,
se a pessoa deu uma crise perto de você de ansiedade, ou teve uma crise em que ela teve uma ideação suicida, ou teve qualquer coisa, e se você quer ajudar, isso, não faça os comentários de julgamento. Poxa, mas você é crente, isso, você é aquilo. Ou então, não fale dos seus problemas, a não ser que você fale assim, olha, eu acredito que você vai superar, porque eu consegui, e nós somos feitos da mesmo material, né? E com as armas certas também pode não ser as mesmas que foram usadas para mim, mas né, nós vamos lutar, eu estou aqui. Agora, se a pessoa começou a falar do problema dela, e você começou a falar, você está assim, mas e eu que estou com isso, com aquilo outro? Você não está ajudando, não ajuda. Se a pessoa está numa crise de ansiedade, se a pessoa está numa crise de ideação suicida, e você começa a comparar, você está diminuindo a dor dela e dizendo que a tua dor é mais importante do que a dela, e ela não tem motivo para isso. Então, né, não vamos fazer isso. Hoje foi um pouquinho pesado, né? Porque falar sobre isso é pesado, mas as boas novas é que a gente está aqui disponibilizando de material e decidi aqui para estar ajudando, disponibilizando das fichas para quem quiser atendimento, né? E assim, passe adiante o que você recebeu, o que você, né, que você pode ajudar. E se acontece com você, você já sabe que você tem que pedir ajuda. Por favor, converse com alguém, né, que você saiba que é... Infelizmente, gente, eu vou falar aqui uma coisa muito triste. E vou falar porque está transmitindo e depois vai ficar lá no canal e vai ficar lá, tá? Infelizmente, quando a gente vai falar, principalmente com pessoas religiosas, e que falam assim, você não pode pensar isso porque você é um crente, você não pode pensar isso porque você é de tal religião. Nós aprendemos que isso é o quê? A pessoa com ideação suicida, o suicida é o quê? Doença. Vamos entender isso? Doença. A pessoa não... Quem é que quer ter ideação suicida, quer ter sentimento de morte? Se ela quisesse, né? Eu quero ter isso. Não. Hã? Aí falam isso, é coisa do diabo, gente. Tem muita coisa do diabo. Tem muita coisa do diabo. Infelizmente, quem fala isso? Ai, pai, perdoa a gente. Sou normal, tá? Mas assim, tá? A coisa do diabo. Vai se informar para poder falar alguma coisa. Sabe o que as pessoas, quando são religiosas, alguns líderes religiosos desinformados, e que alguma pessoa vai lá, ou um membro, ou pessoas que, sou líder de oração, disso ou daquilo, ou, não importa lá a sua religião, o seu clero. O outro vai lá, mas isso, mas você sabe, né? Gente, eu não estou julgando crenças de ninguém, não. Estou falando sobre o que é suicídio, que é para a gente não confundir essas coisas. Mas se você fizer isso, depois você vai encarnar, você vai sofrer. Quando você reencarnar, você vai sofrer. Você sabe disso. Então, vamos nos informar que isso aqui é doença, ser tratado como doença, e eu não ajudo quando eu falo isso. Quando eu falo isso, eu gero culpa e estresse na pessoa, e eu vou aumentar esse mal-estar aí na vida da pessoa, tá? Então, gente, vamos ter cuidado. Abrace alguém, peça ajuda, porque vamos transformar isso em aprendizado, né? Tudo pode ser transformado, gente. Imagine a pior situação. Ela pode ser transformada para algo muito lindo, muito belo? Pode. Então hoje você pode estar sofrendo muito, está doendo muito, mas isso pode ser transformado em algo muito maravilhoso. O ser humano é um ser que está sempre em construção. Então eu posso reeditar essas coisas, eu posso me tratar e sair dessa, pode, tá? Então peça ajuda. E agora, gente, daqui para cá, é só para o pessoal que já está aqui, boa noite,
Quero deixar aí que tem o canal. Por favor, entrem lá no canal, se inscrevam lá. Saúde Emocional com Silvana Prado Rosa. Se inscrevam no canal para poder o canal crescer e para estar trazendo mais conteúdo lá para gente lá, tá? Então, agora